Beleza, nossa aula já está sendo gravada. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos organizar aqui a frequência. Como sempre, primeira hora muito devagar, né, de alunos. A galera tá dormindo ainda. Eu já falei, é preciso se organizar. Hoje, já é dia 20, né? Esse mês está passando bem rápido. Hoje, dia 20 do 7. E a gente tem já confirmado a Stephanie. O Luan. O Ramon. E a Cindy. Bom, pessoal, antes de começar o nosso assunto de fato, eu queria só confirmar quem fez trabalho e quem não fez aí. Quem foi que... Aquele lá que eu mandei pro senhor? É, Eu acho que eu fiz tudo, me corrija se eu estiver errado. o Ramon... Já fiz também. O Ramon mandou para mim, o Luan também mandou diretamente para mim, e o Manuel, teve alguns colegas que mandaram diretamente o trabalho. A Stephanie mandou. Sim, na plataforma. E Cindy, teve gente que teve algum problema e eu aumentei um pouquinho o prazo, tá? Eu vou estar esperando até hoje esse trabalho, tá bom? Tá bom, história de Pois hoje. é, dá uma agilizada aí, dá uma corrida, porque é uma pontuação que não se pode perder. Sim, deixa eu só atualizar aqui o Luan. Ah, eu já botei, o Luan entregou. Tá certo, o Ramon, tá todo mundo aqui. Olha, quem não me entregou trabalho, o João Vitor não tá participando das aulas, né? Vocês têm visto ele por aí? Mas quando ele já não saía da casa dele nem quando ele ia pra aula. Não, E tá sem celular também. Ah, não visto ele na rua, visto ele aí pelas aulas. Não, tipo, ele tá sem celular. Eu acho que ele nem procura também participar. Tá. O Maicon também. O Maicon Mas sumiu. compra outro celular. Ele tava sem celular, só que ele já tá com celular. Ele já tá com celular agora. Beleza, comuniquem ele, Rapaz, tá? o jogo era difícil pra aula. Imagine agora. O Marcos Renato também não vi mais, só a Mariana eu tenho visto participar. Mas o Renato não. Ele tem, Não, Renata parece que ela tá ele tem participado? É. Ok. A Paola também, não sei porquê. A Raíssa, que ela tem participado A sempre. Paula é rica, a Paula tá na praia. Acho que ela ainda nem voltou de lá. A Raíssa, ela tem participado Eu sempre não da tô aula, mas ela não aprendendo uma entregou. vez. Desde a pandemia. E a Cindy, só. Beleza. Então vamos lá, galera. Todo mundo pegando seu livro aí. E a gente já tá indo pro último capítulo, né? A gente vai terminar bem a tempo mesmo da nossa avaliação, conseguindo trabalhar todos os 4 capítulos, eu acredito. Isso é muito bom, isso é muito interessante pra gente. E aí eu queria passar para o capítulo 4 aí na página 60 e mais precisamente na página 61. Todo mundo com seu livro em mãos, eu acredito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Depois de todo esse tempo que a gente está falando sobre a Europa, falamos sobre a Revolução Francesa, sobre Napoleão, o Congresso de Viena, depois a gente veio para a América mais
mais para a América Espanhola, falar do processo de independência das Américas Espanholas, da América Espanhola, melhor dizendo. Aí agora a gente vem falar do Brasil, né? O Brasil que vai também ter um processo de independência, é claro, um pouco diferente do processo de independência que aconteceu no resto da América, que foi um processo muito violento, a gente percebeu, né, com muitas mortes, muitos anos de batalhas, para poder finalmente esses países obterem a sua, a sua emancipação. E o Brasil ele vai ter um processo bem diferente. Vai ser um processo com menos guerras, vai ser um processo bem menos violento, mas há uma explicação para a gente compreender porque o Brasil ele tem esse processo diferenciado do resto da América, que é um fato que muda tudo e que só aconteceu no Brasil, por incrível que pareça, como é, né? Pois que tudo acontece com o Brasil, né? 7-1 na Copa do Mundo, assim, tudo acontece só com o nosso país. E outro fator histórico, outro fato histórico, melhor dizendo, foi a vinda da família real para o Brasil. A gente já falou disso, não já falou, Stephanie, um pouquinho? Já quando a gente estava estudando a independência da América Espanhola e o governo do Napoleão. O quê? Do Brasil? É, que Portugal fugiu pra cá e a gente falou um pouco. Ah, tá. Mas foi bem Esse foi quando o Napoleão ele mudou as tropas pra isso. colônia. Pra nossa O colônia. motivo, então, já é conhecido de vocês, né? Justamente aquilo que ocorreu lá na Europa vai influenciar demais na gente, porque os portugueses vêm para cá fugindo justamente do Napoleão, do ataque francês a Portugal, e deixando o povo à própria sorte, né? E, né, como diria, eles que lutem para lá, né? E pegaram o barco e vieram para o Brasil, que era um local muito mais seguro pela distância em relação à Europa. E aí essa vinda da família, e como eu falei, é um fato único na história. É, o rei, que no caso não era o rei, era o príncipe, né? Mas assim, a família real se mudasse, transferir a sede do governo para uma colônia, isso realmente nunca aconteceu, a não ser esse caso específico do Brasil. E aí isso vai mudar tudo, o Brasil vai se desenvolver, né? Porque afinal de contas a família real toda toda a nobreza portuguesa estava no Brasil e isso acabou fazendo com que o país precisasse se modernizar, ele precisasse se atualizar e isso foi levando, é claro, a um processo de desenvolvimento que uma hora ou outra iria culminar na independência, na emancipação do Brasil. Bom, essa página 61 aqui é justamente a história que vocês já sabem, então a gente não precisa se deter lendo aqui sobre o Napoleão, forçando a saída da família real. E a gente pode passar direto para a página 62, página 62. Desculpa, pessoal. Que eu gostaria que a Stephanie desse uma lida aqui pra gente no governo luso no Brasil. Luso significa português, tá? Pode ser, Stephanie? Pode sim. Governo luso no Brasil. Salvador foi a primeira cidade brasileira conhecida pelo príncipe Dom João. Ainda na Bahia, o regente português assinou o decreto de abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, 1808. A medida liberava a importação de qualquer produto que chegasse ao litoral brasileiro em navios de estados aliados à monarquia lusitana. A abertura dos portos brasileiros era necessária porque Portugal estava ocupado por tropas francesas e era preciso comércio internacional. Deve-se registrar que a coroa sobrevivia das taxas impostas pelas relações comerciais, fossem oriundas das exportações do Brasil para Portugal, fossem da importação de produtos estrangeiros vendidos em Portugal e no Brasil. À medida que também atendia aos interesses de negociantes do Brasil, O que foi? Caiu?
Eu acho que a Stephanie caiu. Aqui caiu pra mim. Eu acho que caiu. Tá, eu vou continuar essa parte aqui. A medida também atendia aos interesses de negociantes do Brasil, que apesar de já estarem acostumados ao comércio atlântico, principalmente com a África, puderam legalmente comerciar com países estrangeiros. Os mais privilegiados, entretanto, foram os ingleses. Com o rompimento do monopólio português nos tratos com o Brasil, a eles foi possível atingir diretamente o mercado colonial, sem a intermediação de comerciantes portugueses, diminuindo os custos de seus produtos e ampliando as vendas. Bom, a gente percebe que a primeira grande mudança que ocorre com a chegada de Dom João ao Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas, né? O pacto colonial estabelecido entre Portugal e Brasil vai ser quebrado e o Brasil vai ter muito mais liberdade de comércio com as nações aliadas a Portugal, né? Então, quem vai se beneficiar grandemente vai ser a Inglaterra, que era a maior parceira comercial de Portugal. Cindy, continua lá pra gente embaixo da imagem lá, por favor. Peraí, calma aí, deixa eu botar aqui. Na prática, a abertura dos portos rompeu o pacto colonial, em vigor desde o século XVI, e com isso a elite brasileira começou a mover-se com mais liberdade. Ao deixarem a cidade de Salvador, Dom João e a família real instalaram-se no Rio de Janeiro. Em abril de 1808, o regente tomou outra decisão de vital importância para o futuro da colônia, com o alvará de 1º de abril. Liberou a instalação de fábricas no Brasil, revogando a proibição de 1785, que havia sido assinada por sua mãe. No entanto, a medida teve efeito quase nulo. Faltavam capital e interesses necessários para a instalação de fábricas. Além do mais, a concorrência dos produtos ingleses, que chegavam em grande quantidade à colônia, depois da abertura dos portos, inibia as iniciativas. Ainda em 1808, no dia 10 de outubro, Dom João fundou o Banco do Brasil, instituição que, em princípio, deveria organizar a cobrança de impostos e conceder empréstimos. Ok. Continuar? Não. Eu vou falar um pouquinho aqui. Stephanie voltou, caiu a internet dela, beleza. Dom João e a família real não vieram direto para a capital do Brasil. Na época era o Rio de Janeiro. Eles fizeram uma escala, fizeram uma paradinha de 3 meses ali, mais ou menos, em Salvador. Por que eles fizeram isso? Foi uma visita estratégica. Salvador tinha perdido há pouco tempo, naquele momento, o posto de capital do Brasil. E os baianos estavam muito insatisfeitos. Então, o objetivo da visita era dar uma valorizada, né? Dar uma prestigiada ali para Bahia, para Salvador, tentando acalmar os ânimos. Mas, assim, não funcionou muito porque o povo queria que ele ficasse, né? Que a família real ficasse estabelecida em Salvador, na esperança de que a capital voltasse a ser a cidade. Isso não aconteceu e o Dom João, depois de 3 meses, vai em definitivo para o Rio de Janeiro. E aí algumas mudanças já ocorrem, né, como revogada a proibição de instalar fábricas no Brasil. Já era permitido, apesar de que não adiantou nada porque faltava investimento. Não é nesse momento ainda que o Brasil vai começar a se industrializar, afinal de contas, a Inglaterra vendia muitos produtos manufaturados para o Brasil e o Brasil não tinha condição de competir com os produtos ingleses de mais qualidade e bem baratos. No dia 10 de outubro de 1808, Dom João funda o Banco do Brasil, que é praticamente a mesma instituição que existe até hoje, o Banco do Brasil. E a página 63, a Stephanie vai ler pra gente um pouquinho lá, já voltou. Claro.
Eu acho que caiu de novo. Stephanie? Eu acho que caiu. Vamos lá, Cindy. Então, dá uma força. Tá ruim a internet. Não dá pra ouvir. Eu acho. Comércio e navegação que alterava as taxas alfandegárias no Brasil. Os produtos Tá, Cindy, entendi. E a Stephanie, ela tá lendo, ela acha que todo mundo tá ouvindo, mas a gente não tá ouvindo nada. Né? Bom, deixa que eu leio então. Stephanie, se você tá ouvindo aí, a gente não tá te ouvindo não, tá? Com o Tratado de Às vezes é Comércio... problema do aplicativo. Oi? Bora tentar sair e entrar de novo Como é? na sala. Mas é a internet dela, não a nossa. É a internet dela, tava funcionando tudo normal aqui, né? Vamos lá. Com o Tratado de Comércio e Navegação, que alterava as taxas alfandegárias no Brasil, os produtos ingleses pagariam tarifa de importação de apenas 15% sobre seu valor, contra 16% cobrados das mercadorias transportadas em navios de bandeiras portuguesa e 24% para os produtos de outra origem. O Tratado de Aliança e Amizade, entre outras cláusulas, determinava que o governo português se comprometia a trabalhar pela gradual abolição do tráfico de escravos. Ambas as medidas teriam grande impacto na economia do Brasil. Com o definitivo esfacelamento do Império Napoleônico entre 1814 e 1815, realizou-se na capital da Áustria o Congresso de Viena. Entre outros assuntos, discutia-se o futuro das fronteiras europeias. Em 1815, para ter direito de voto no Congresso de Viena, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. A partir de então, o Brasil era equiparado à metrópole na condição de reino e não mais de colônia, tendo ainda a vantagem de contar em seu território com o monarca e sua corte. Com isso, o Brasil deixou oficialmente a condição de colônia e foi reconhecido internacionalmente como sede da monarquia portuguesa. O Brasil ele vai subir de categoria, né? Ele vai ser elevado à condição de reino unido a Portugal para que o Dom João pudesse ter direito de votar lá no Congresso de Viena, aquele mesmo congresso que a gente já trabalhou no capítulo anterior. No lance de astúcia, Dom João garantia o direito de participar das decisões de Viena sem deixar o Brasil à mercê de movimentos emancipacionistas. A vida cultural na colônia também foi estimulada pela presença da corte de Dom João. Durante seu governo, foram criados a Real Biblioteca, a Imprensa Régia, o Teatro Real e a Academia de Belas Artes. Nesse período, o Brasil recebeu um grupo de artistas franceses, a chamada Missão Artística Francesa, que se destacou com numerosos trabalhos, como os de Jean-Baptiste Debré, retratando os costumes e a sociedade local. Na política externa, o fato mais importante do governo joanino ocorreu em 1816, quando Dom João ordenou a invasão da Banda Oriental do Rio da Prata. Fundada por portugueses, a colônia do Sacramento, atual Uruguai, foi colonizada por espanhóis e passou a ser considerada território da Espanha. Em 1816, o general português Carlos Frederico Lecor invadiu a região com suas tropas. As Províncias Unidas do Rio Prata voltaram a ser território da coroa portuguesa. Em 1821, a área foi incorporada ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e ficou com o nome de Província Cisplatina. Na época, a anexação foi justificada com a premissa de que a rainha Carlota Joaquina teria direitos sucessórios sobre a região. Dois pontos a se destacar aqui. A missão artística francesa, né, que foi as missões eram grandes viagens que os países patrocinavam para que intelectuais, artistas, né, principalmente pintores,
cientistas, pesquisadores também viajassem para determinada região para estudar, né, e aprofundar os seus conhecimentos da natureza, cultura, sociedade. E aí a missão artística francesa veio, né, como o nome diz, da França para o Brasil e ficaram alguns meses estudando e analisando toda a fauna, a flora brasileira. E um dos trabalhos que tem destaque é do Debré, né? O Debré, que foi um dos maiores pintores da sociedade brasileira daquele momento. Outro ponto a destacar foi a anexação do Uruguai, né? Hoje é o Uruguai, e que na época era chamada de Colônia do Sacramento. Ao ser anexada ao Brasil, passou então a se chamar de província Cisplatina. Ela pertencia à Espanha, estava sendo dominada pela Espanha, e o Brasil tomou de volta, alegando que a rainha Carlota Joaquina ela tinha direito sobre a região, já que ela era espanhola. Então, eles consideraram que ela tinha direito sucessório sobre a região. Stephanie já voltou? Ou ainda está com problema? Voltei, professor. Desculpa, a internet está horrível. Vamos tentar de novo. Vai lá na página 64. Tá bom. A Revolução de 1817. Em 1817, ocorreu em Pernambuco a Revolução Pernambucana, movimento de tendência liberal, republicana e separatista. A Cipatina tinha uma tradição de luta que vinha desde a invasão holandesa no século XVII e a Guerra dos Mascates no início do XVIII. Capitania açucareira contava com famílias de grandes senhores de escravos e comerciantes enriquecidos, assim como a rica Baía açucareira. Era uma das áreas mais taxadas por impostos, embora nela também convivesse um contingente expressivo de homens e mulheres pobres. As esperanças da população mais pobre de que a instalação da corte portuguesa na América significasse um período de prosperidade foram totalmente frustradas. A necessidade de aumentar os impostos para fazer frente às lutas na Cisplatina provocou descontentamento em praticamente todos os segmentos da população, pois ocorreu no mesmo momento em que uma prolongada seca, em 1816, pôs a perder grande parte da produção açucareira e de alimentos. O início do movimento ocorreu quando o governo Caetano Pinto de Almeida, Montenegro, mandou prender um grupo de militares considerados sediciosos, e durante a execução dessa ordem, um dos militares matou seu comandante. A resposta foi um motim que se espalhou pelas ruas do Recife, com quebra-quebra e tumultos direcionados principalmente aos naturais de Portugal. O governador escondeu-se em um forte, negociando sua retirada para o Rio de Janeiro, sem tentar minimamente conter os revoltosos. Os amotinados constituíram um governo provisório assessorado por um conselho de notáveis, entre eles o desembargador Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão de José Bonifácio, o dicionarista Antônio de Moraes e Silva, o deão da Sé, Bernardo Luiz Ferreira, Portugal, e o padre Miguelino, Miguel Joaquim de Almeida e Castro, professor de retórica do Seminário de Olinda. As províncias de Alagoas, da Paraíba e do Rio Grande do Norte aderiram ao movimento e chegaram a buscar apoio no exterior, em Washington e Londres, solicitando o reconhecimento da separação de Portugal, mas sem sucesso. Dentro do governo provisório, as forças se dividiram quando houve a ameaça de se abolir a escravidão, ato totalmente contrário aos interesses dos proprietários rurais. Enfraquecidos pela divisão interna e pelo não reconhecimento externo de sua independência, os rebeldes não resistiram ao ataque das tropas enviadas da Bahia e ao bloqueio marítimo. O Recife foi retomado com intensa perseguição aos amotinados. Líderes foram mortos e mais de 250 enviados a prisões da Bahia, de lá saindo somente em 1821, com o indulto das Cortes de Lisboa.
Alguns historiadores interpretam esse movimento como um dos principais marcos no processo de independência do Brasil. Tá, eu vou deixar para explicar com mais calma a Revolução Pernambucana de 1817 na próxima aula, porque o nosso tempo já está se esgotando. A gente vai começar tendo outra aula, vocês também têm outra aula logo logo. Peraí que tá barulho aqui. Então vou deixar para a próxima aula com mais calma, tá bom? Mas a gente avançou bem aqui. Amanhã a gente tem aula. Já vamos dar outra avançada, é um assunto curto. Não vai demorar muito para a gente matar ele, só revisar para nossa prova, tá? Essa semana eu vou lançar um simulado, tá? Eu aviso amanhã qual o assunto que vocês devem estudar para o simulado. Ramon vai ter revisão, sim, com certeza vai ter. Se não der na nossa aula online, eu faço um vídeo só de revisão para nossa avaliação. Então, galera, são poucos, mas são fiéis, né? Tamo junto aí. E amanhã a gente se vê de novo, se Deus quiser, tá bom? Não esqueçam de assistir um vídeo que eu deixei para vocês com um resumo da independência do Brasil, bem legal, para vocês assistirem. Não é um vídeo meu, é um vídeo do YouTube, tá? Tchau. Tá bom. Beleza, sou. Tchau. Bom dia. Amanhã. Tchau, professor, bom dia. Tchau, bom dia.